Meus irmãos, quero aproveitar e ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 a 3. Temos alguns poucos minutos até a ceia, então vamos ler. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? A igreja que estava em Corinto era uma igreja que vivia um sincretismo religioso muito grande, porque vivia num ambiente muito pagão, existiam várias religiões, muita idolatria. Era uma cidade muito movimentada por conta do comércio local, e estavam se levantando ali na cidade de Corinto também falsos profetas, falsos mestres, que se diziam apóstolos, que se diziam receber a nova revelação de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever as cartas a Coríntios com esses dois objetivos: para alertar os irmãos que existiam falsos profetas que estavam trazendo mentiras ali para o povo, disfarçadas de verdade. E também as cartas a Coríntio, elas são muito marcadas por recomendações muito práticas de Paulo, do que fazer, do que não fazer, o que evitar, o que não evitar, por conta desse contexto de sincretismo religioso, de muitos pecados sexuais até mesmo, por conta das outras religiões que estavam ali presentes e que estavam acabando misturando o povo de Deus. Então existiam ali cristãos que seguiam a Cristo, mas que ao mesmo tempo estavam fazendo coisas que não eram dignas de um cristão. E Paulo, então, ele investe esse tempo escrevendo essas cartas. Está dando um pouco de microfonia, que eu acho que meu retorno está muito alto, se der para baixar um pouquinho. Então Paulo, ele escreve essa carta com diversas recomendações para quem estava vivendo em períodos de uma sociedade muito imoral sexualmente, e uma cidade também que estava vivendo o ataque de falsos profetas, um contexto bem semelhante ao que a gente tem nos dias de hoje, né, infelizmente. E eu gosto muito dessa passagem aqui, que Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa verdade sublime de que nós somos cartas vivas, que todos vão ler as nossas vidas, né? Ele está fazendo a defesa aqui do apostolado dele, porque ele não carregava cartas de recomendação quando ele ia às igrejas, e os outros falsos profetas levavam cartas de recomendação. E eles atacavam Paulo nesse contexto: quem eu vou saber quem você é? Qual que é o resultado do seu ministério? Você não traz carta de recomendação, você não tem nada a quem te recomende. E Paulo, ele vai escrever para essa igreja que essa igreja, os irmãos em Cristo, são a carta que valida o ministério deles. Se puder voltar no versículo 2, Paulo, ele vai dizer então que esses cristãos são a prova viva, é o fruto do ministério de Paulo, do investimento que ele tem em ensinar os irmãos, pregar o evangelho. Voltar para o versículo 2, por gentileza, tá? 2 Coríntios 3, verso 2. Então ele vai defender isso aqui, e além dessa defesa, ele vai trazer a verdade de que nós somos cartas vivas pelo qual o mundo lê. Nós somos constantemente lidos. É verdade que o mundo aí fora sequer ler a Bíblia, talvez um ou outro tenha um hábito ali em alguns momentos para ler a Bíblia, mas nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Através da nossa vida nós estamos comunicando uma mensagem. A nossa vida é um outdoor estampado sobre Deus. As pessoas que querem conhecer Deus, querem conhecer Jesus, elas olham primeiramente para nós, para o nosso testemunho, para a nossa atitude, para a nossa prática. É por isso que é importante a gente falar sobre santidade. Nesse mês nós iremos investir os próximos cultos, de quinta-feira, hoje e os próximos, falando sobre quais são os fundamentos da santidade, porque nós cristãos precisamos viver conforme nós pregamos. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós anunciamos, o Cristo ressurreto que nós anunciamos, deve ser provado, apalpado, visto, tocado através da minha e da sua vida. Nós somos uma cidade iluminada no alto monte, como Jesus disse no Sermão do Monte. Nós somos o 5º evangelho lido pelo mundo. Nós somos as traduções vivas do evangelho sobre quem Cristo é. Você é, eu sou, nós somos. Quando nós dizemos cristãos, que somos cristãos, nós estamos dizendo que nós representamos a Cristo. Logo, as minhas atitudes podem ser levadas ao mesmo nível das atitudes de Cristo. O mundo olha para nós e vai medir as nossas atitudes e compará-las com a de Cristo. Logo, se eu minto, logo vão me
condenar e me acusar. Ah, mas Jesus mente, você é um mentiroso, como assim? Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa conduta, porque nós carregamos uma mensagem. E no versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar que essa mensagem, ela não é escrita por tinta, ou seja, algo perecível, algo que pode se apagar, mas ela é escrita pelo Espírito de Deus. A mensagem que eu e você carrega é algo permanente, é algo espiritual. Não é escrita em papel, ou em tábuas, fazendo referência à lei, mas é escrita no nosso coração através do Espírito Santo. A mensagem que nós carregamos é a própria verdade que o Espírito de Deus habita em nós e nos capacita a viver em santidade. Outrora éramos guiados pela lei e nós não conseguíamos cumprir a lei porque ela tinha exigências muito grandes. Mas agora em Cristo Jesus nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos capacita a viver e a cumprir as justas exigências da lei. Através do Espírito Santo nós podemos andar em santidade, sim. Santidade não é apenas uma utopia, mas santidade é uma verdade pela qual todo cristão deve trilhar. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu não sou santo porque eu consigo fazer muitas coisas, porque eu sou bom, porque eu sou todo-poderoso, mas eu sou santo, primeiramente porque Jesus me santificou, e depois porque o Espírito Santo ele me capacita a trilhar o caminho da salvação. Aleluia. Deus depositou em você uma mensagem capaz de impactar gerações. Você carrega uma mensagem que pode transformar a história desse bairro, transformar a história da sua família, transformar a história dessa cidade, transformar a história da nossa nação, porque nós carregamos a mensagem de salvação e de transformação para o mundo. Aleluia. Uma vez um ateu, ele questionou um novo cristão, uma pessoa nova na fé, se verdadeiramente aquela pessoa acreditava que Jesus fez milagres como a multiplicação dos pães, fez milagres como a transformação da água em vinho, porque humanamente falando é impossível. Então em uma conversa esse ateu pergunta para esse cristão: ei cara, você acredita realmente nisso? E esse novo cristão, sem muito conhecimento de Bíblia, sem muito conhecimento teológico, porque ele é novo convertido, ele responde assim: eu acredito firmemente, porque na minha casa Jesus transformou a cachaça em comida, porque na minha casa ele transformou o ódio em amor, porque na minha casa ele transformou as brigas em paz, porque na minha casa ele transformou as trevas em luz, porque na minha casa ele transformou a perdição em salvação. Essa é a mensagem que o mundo lê. Às vezes é difícil acreditar nos milagres sobrenaturais que nós vemos na Bíblia, olhando a olhos carnais como o mundo faz, porque as coisas espirituais são discernidas pelos que são espirituais. E os que não são espirituais não conseguem discernir, mas através da minha e da sua vida isso pode ser palpável. Através do meu e do seu testemunho, nós podemos manifestar a verdade sobre quem Cristo é. Você que no seu trabalho antes dava aquele jeitinho, falava palavrão, pegava a menininha daqui, pegava a menininha de lá, através da transformação da sua vida, você pode testemunhar sobre quem Jesus é. Nós precisamos praticar as boas obras pelas quais nós fomos escolhidos para fazê-las. Aleluia. A sua vida é um livro aberto. A sua vida é uma mensagem. E Cristo, Ele é o autor dessa carta. Através do Espírito Santo, Ele nos transforma de glória em glória a sua imagem e a sua semelhança. Através do nosso relacionamento com Deus, nós somos transformados à imagem dEle, nós recebemos o caráter de Deus em nossas vidas. Vamos ler 2 Coríntios 3,18, o mesmo capítulo um pouco mais para frente, 2 Coríntios 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora nós podemos viver um relacionamento com Deus sem máscara, sem véu nos cobrindo, com a face nua, destampada. E através dessa realidade, nós enxergando a santidade de Deus, contemplando quem Ele é, nós podemos ser transformados à sua imagem, à sua semelhança, e caminhamos de glória em glória. No Éden, Adão e Eva tentaram encurtar essa verdade, porque Deus, quando vai criar o homem, Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança.
Mas quando o relato bíblico vai dizer sobre a criação, ele fala que a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Eu já falei muitas vezes isso aqui, mas eu quero reforçar. Nós somos criados à imagem de Deus. A semelhança se daria com o tempo, com o relacionamento. Mas Adão e Eva, através do pecado, eles tentam encurtar esse caminho. Eles querem ser como Deus. Eles querem ser semelhantes a Deus através do caminho de pecado, encurtando, pegando um atalho, sendo que Deus a todo instante, a todo momento queria viver um relacionamento conosco. E então a história da Bíblia se destrincha, se desenrola até Cristo. E agora nós que estamos vivendo na nova aliança, podemos novamente, através do relacionamento com Deus, através do relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, nós podemos ser a cada dia, de glória em glória, sendo transformados à semelhança de Jesus. Podemos ter a mente de Cristo, nós podemos ter o caráter de Cristo, nós podemos agir como Cristo agiu, porque é Ele quem nos capacita para viver nessa verdade. Aleluia. Na santificação nós estamos diariamente sendo transformados à imagem de Cristo. Esse é o principal objetivo do processo de santificação. Pegar o Isaac e transformá-lo à imagem de Cristo. Pegar a Itamara e transformá-la à imagem de Cristo. Pegar o Benê e transformá-lo à imagem de Cristo. Nós que tínhamos histórias pecaminosas, nós que tínhamos um passado que se fosse mostrado nesse telão, nós seríamos condenados com certeza. Agora nós temos os nossos pecados apagados e nós temos uma nova vida, uma nova história. E é nessa nova vida que nós somos capacitados para viver a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Sim, nós podemos ser igual a Ele, porque Ele se entregou por nós e o Seu Espírito habita em nós. Aleluia. Vamos ler Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Efésios 4. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pode passar até o 16, por favor. Com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, sendo igual a Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, ou seja, que a gente venha crescer até chegar na estatura de Cristo. Dele, todo o corpo, que somos nós, igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Olha que verdade linda. Nós somos conectados, nós dependemos uns dos outros. Se você fizer a sua parte, e se eu fizer a minha parte, nós juntos seremos a imagem e semelhança de Cristo, porque o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos capacita para tal coisa. É aquilo, um ferro afia outro ferro. Quando nós edificamos uns aos outros, nós crescemos. Se eu vejo algo em você que pode melhorar, e se você vê algo em mim que pode ser melhor, se nós fizermos a nossa parte, nós nos aperfeiçoaremos através da palavra de Jesus e do Espírito Santo que habita em nós. Como cartas vivas, nós devemos viver em uma vida transformada. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios capítulo 1, do 1 ao 2. Acho que eu não coloquei isso na lista, né? Me perdão. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu queria só frisar aqui que a santidade, gente, ela é inicial e ela é progressiva. O apóstolo Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, já aconteceu, todos nós já somos santificados em Deus. Isso já começou, isso já é uma realidade. E chamados para serem santos. E aqui está no verbo presente contínuo, né? Ou seja, todos os dias nós devemos ser santos. Nós já somos feitos santos em Jesus Cristo, é uma realidade, mas também é uma verdade que todos os dias nós devemos seguir o caminho da santificação. Somos chamados todos os dias para serem santos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 20.
1 Coríntios 6, 9 a 20. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. As verdades dessa passagem aqui me constrangem, porque ela diz que nós somos o templo de Deus. Deus soberano, criador de todas as coisas, aquele que sustenta o universo, aquele que nem os céus dos céus o podem o conter, como diz o salmista, cabe dentro do nosso coração, Ele habita dentro de nós. Aonde quer que nós formos, nós somos portadores do Espírito Santo, nós somos o templo onde o próprio Deus habita. E aqui a palavra grega é naos, que faz referência ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde a presença de Deus se manifestava no Antigo Testamento. Olha só que verdade, nós somos o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. É por isso que é importante a gente se atentar ao livro de Levítico, ao Antigo Testamento, porque essa verdade agora cai sobre nós. Toda aquela cerimônia que era para adorar a Deus, está dentro de nós agora. Todo aquele peso, toda aquela, como se diz, me fugiu a palavra agora, todo aquele temor, agora recai sobre nós. O propósito de Deus de ter dado um corpo é para que você possa viver para Jesus, servindo Ele por intermédio do seu corpo. Nós temos um corpo para servir a Ele através desse corpo. É por isso que nós também devemos cuidar do nosso corpo, porque se acabar o nosso corpo, como nós serviremos a Deus? Acabou. Não devemos entregar o nosso corpo para a impureza. Tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus, não é digno do nosso corpo. Aquilo que nós não podemos aplicar para o santuário de Deus, a morada do Altíssimo, também não se aplica para a minha e para a sua vida. A conduta que não cabe ao templo de Deus, também não cabe para mim e para a sua vida. Aquilo que você não pode fazer aqui no altar, você também não pode fazer na sua casa, quando você está sozinho no seu quarto. Porque você é o templo de Deus, morada do Altíssimo, o lugar santo dos santos. Nada que não seja decente para o templo de Deus é decente para o nosso corpo. O nosso corpo é um lugar santíssimo onde a glória de Deus se manifesta. Então, nós devemos eliminar todo tipo de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus, no nosso viver diário. Durante as 24 horas, os 7 dias da semana, nós somos uma mensagem que o mundo lê. Logo, nós temos a habitação do Espírito Santo dentro de nós. E por causa disso, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós praticamos. Não porque nós somos os santarrões, mas porque nós somos santificados pelo Espírito Santo. E Ele habita em nós. Se nós servimos a um Deus santo, se é uma pessoa santa que habita dentro de nós, toda a nossa casa precisa ser santa.
Essa é uma figura que eu sempre utilizo. Se é uma pessoa bagunceira que mora na sua casa, como sua casa vai ser? Bagunçada. Se é uma pessoa que não liga muito para a limpeza, como que a casa dessa pessoa vai ser? Suja. Mas se existe uma pessoa que é santa e habita dentro da nossa casa, como a nossa casa deve ser? Santa. Nós glorificamos a Deus em nosso corpo quando nós seguimos o caminho da santidade e da pureza. Quando nós entregamos os nossos membros, como diz Paulo, como instrumentos da justiça e não como servos do pecado. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós glorificamos a Deus quando, através do nosso corpo, nós nos empenhamos para servir a Ele, para amar ao próximo e para servir ao Teu reino. Outrora nós entregávamos a nossa vida, o nosso corpo para o pecado, mas agora nós devemos entregar a nossa vida para a santidade, para viver justamente com Deus. Romanos 6, versículo 12 ao 14. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Verso 21. Pois o pecado, volta no 14 por gentileza, esqueci dele. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tome essa verdade para o seu coração, meu irmão. O pecado não te dominará, porque você não está mais debaixo da lei que apontava, mas você está debaixo da graça que te capacita. 21. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês agora se envergonham? Tudo aquilo que você fazia antes de Cristo, que fruto deu? Que fim levou? O que te acrescentou? Noites perdidas nas drogas, nas bebidas, em orgias, em prostituição, que fruto te deu? Senão a vergonha. O fim delas é a morte. 22. Mas agora, eu amo essa palavra, mas agora. Antes eu vivi uma vida pecaminosa, suja, perdida, filho pródigo, comendo, desejando comer as bolotas dos porcos. Mas agora que nós fomos libertos do nosso pecado e nos tornamos escravos de Deus, o fruto que colhemos leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está fazendo uma comparação aqui. O que o mundo pode te oferecer, o que o diabo pode te oferecer, momentaneamente pode ser até atrativo, mas o fim é a morte, o fim é a vergonha. Mas aquilo que Deus te oferece, o caminho de santidade que Ele quer que você trilhe, leva à santidade, à vida eterna. Existem dois caminhos, duas possibilidades. Aleluia. João diz em seu Evangelho, João capítulo 8, verso 34. Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Mas em Cristo, como nós lemos, nós fomos mortos para o pecado. Através da morte de Cristo, como o apóstolo Paulo vai discorrer em Romanos 6, nós fomos crucificados com Ele, nós morremos com Ele. A nossa dívida para o pecado morreu. Mas Jesus Cristo não só morreu, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, espiritualmente nós também ressuscitamos com Ele. É aquilo que nós celebramos aqui no batismo, morte para nós mesmos e vida para Cristo. E quando nós somos vivificados em Cristo, nós fomos mortos para o pecado. Ou seja, o pecado não é mais o nosso Senhor. Nós não somos mais dominados pelo pecado. O reinado da graça nos leva para morrer ao pecado e não nos incentiva a viver nele. Muitos entendem errado a graça como se fosse a possibilidade de pecar agora abundantemente. Mas a própria Bíblia condena isso, não é isso. Nós somos livres para morrer para o pecado. A graça, ela nos livrou não só da culpa, não só do peso, mas ela nos livra do poder do pecado. O pecado não mais nos dominará. Aleluia. O Deus da graça, Ele não apenas justifica pecadores, perdoando os seus pecados, mas também nos liberta do domínio do pecado, porque a graça, além de nos justificar, ou seja, além de perdoar os nossos pecados, ela também nos santifica.
São dois lados da graça. Nós somos perdoados, mas também somos encarregados a uma vida de santidade. Não tem como apartar, não tem como dividir. Todos que são justificados, todos que têm os seus pecados perdoados, vivem uma vida de santidade. Provam através dos seus bons frutos a fé que o levou a ser regenerado a Cristo. O amor de Deus é a perda da liberdade mais libertadora que existe. O amor a Deus é a perda de liberdade mais libertadora que existe, porque Paulo disse que nós somos escravos, agora de Cristo. Antes éramos escravos do pecado. Pensa numa pessoa que vive em vícios, que vive no cigarro, na bebida. Ela até pensa que pode parar. Não, isso aí quando eu quiser. Mas não consegue, é escrava. Mas nós em Deus somos escravos agora para a santidade. A liberdade do pecado é escravidão. E a escravidão de Deus é a liberdade, como nós cantamos aqui nessa manhã. A graça nos libertou. A cruz me libertou. Nós somos livres em Deus. Aleluia. E a liberdade do pecado gera morte, a escravidão a Deus promove a vida. Agora eu quero ler para finalizar Gálatas capítulo 5, versos 13 a 26. Na verdade eu quero ler Romanos capítulo 8. Eu preciso ler essa passagem, queria pular por conta do tempo, mas não vai dar. Romanos capítulo 8, 1, 16. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, não tem como. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nessa passagem nós vemos que a santidade também é o principal objetivo da morte e ressurreição de Jesus. Foi porque Ele morreu e ressuscitou que nós podemos viver uma vida de santidade. A santidade também nós lemos que ela resulta em cumprir a lei. Apesar de nós não sermos justificados pela lei, pelas boas obras, nós somos chamados para praticá-las. A santidade envolve isso. E também nós vimos que a santidade, ela é obra do Espírito Santo. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito, ninguém pode ser santo senão através do Espírito. Você não caminha em santidade por conta das suas próprias forças, mas você caminha em santidade porque o Espírito Santo que habita em você te capacita. Eu vou insistir nisso. Ninguém pode ser santo porque consegue por si mesmo, mas todos nós somos santos por conta do Espírito Santo que nos capacita a isso. Ele nos liberta da escravidão do pecado, Ele nos direciona em santidade, Ele habita em nós, Ele vivifica o nosso espírito, Ele nos capacita a triunfar sobre o pecado e nos guia como filhos de Deus. É através do Espírito Santo que nós podemos viver a vida que nos é proposta. Gálatas 5, 13 e 26. E agora sim eu finalizo aqui. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne.
Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha isso, meus irmãos. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, nem se você quiser, você vai satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha que verdade sobrenatural que nós lemos. A vida cristã, ela é um campo de batalha. Diariamente a nossa carne, o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, os nossos resquícios de Adão, lutam contra o Espírito que está vivificado pelo Espírito Santo. E aqui existe uma voz ativa: ande pelo Espírito, se encha do Espírito, vivam pelo Espírito. Ou seja, as nossas atitudes ou alimentam a nossa carne ou alimentam o nosso espírito. O nosso espírito só pode triunfar pela carne se nós alimentarmos ele. Isaac, como que eu posso alimentar o meu espírito? Vivendo em relacionamento com Deus, lendo a sua palavra, vivendo em oração, jejuando, mortificando a sua carne, tendo momentos de solitude, meditando nas Escrituras. Através das disciplinas espirituais você pode viver pelo Espírito, alimentar o seu espírito. Isaac, como eu posso alimentar a minha carne? Nós lemos aqui uma lista extensa de pecados, que não é tudo, mas que aponta para algumas atitudes. Quem nós temos alimentado? Quem está vencendo essa batalha? Nosso corpo, os nossos desejos pecaminosos ou o nosso espírito? Se alimentarmos a carne, alimentaremos os seus desejos ardentes, que nos arrastam para longe de Deus. Porém, se nós alimentarmos o nosso espírito, se andarmos nele, jamais satisfaremos esses desejos desenfreados da carne. A liberdade cristã, meus irmãos, não é uma liberdade para pecar, mas é uma liberdade para obedecer. Agora nós somos livres para poder obedecer a Deus. Nós que somos salvos pelo sangue de Jesus, nós temos a liberdade para viver em santidade. Agora nós podemos, agora nós conseguimos, porque nós fomos libertados por Jesus. Amém? Eu quero que vocês coloquem de pé. Tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas vamos cear. Que o Espírito continue ministrando no seu coração, te capacitando a viver uma vida de santidade. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos que fomos escolhidos por Ti, chamados por Ti. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para vivermos em santidade, para caminharmos nas boas obras que o Senhor nos chamou para praticá-la, Pai. Nos ajude, Senhor, continue nos capacitando e nos guiando a alimentar o nosso espírito, a fortalecer o nosso espírito através do Seu Espírito que habita em nós. Que essas verdades sejam misturadas com fé e com prática na nossa vida, Pai. Que diariamente tenhamos a consciência de que nós somos o Santo dos Santos, no qual o Senhor habita e manifesta a Sua glória. Que nós, como cartas vivas, venhamos pregar a mensagem sobre o Senhor. Mais do que pregar, que nós venhamos vivê-la através das nossas atitudes cotidianas, Pai. Continue falando, ministrando isso aos nossos corações. Que nesse mês nós possamos ter a convicção de que nós somos chamados para viver em santidade e que o Senhor venha nos capacitar para viver nela. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.